Este programa tem o apoio de Concelhos da região seguem tendência de crescimento relativamente aos novos casos de infecção pelo novo coronavírus. E ainda Antonino de Sousa diz que só toma vacina contra a Covid-19 quando estiver disponível para a maioria dos penafidelenses. Este é o Novo Notícias. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao bloco informativo Novo Notícias aqui no Novo Canal. Os concelhos da região seguem a tendência de crescimento relativamente aos novos casos de infecção da Covid-19. O Conselho da região mantém a tendência de crescimento de novos casos, confirmam os dados veiculados pela Direção-Geral de Saúde e cujos últimos indicadores da mesma entidade já apontavam para uma tendência de crescimento. Segundo a taxa de incidência cumulativa a 14 dias, entre 5 de janeiro e 18 do mesmo mês, Lousada tem agora 697 novos casos por 100 mil habitantes. A 14 dias, Passos de Ferreira soma 582 casos, Paredes passou para 857 e Penafiel 926 novos casos. Felgueiras registrou neste intervalo mais 1.129 novos casos por 100 mil habitantes, tendo Castelo de Paiva somado 822 novos casos. Valongo registrou uma subida significativa, somando 1.003 casos. Amarante tem uma taxa de incidência cumulativa a 14 dias de 1.096, Arouca soma 1.404, Alijó totaliza 969, Baião 981, Sinfãs 866 e Rezende 345. Vila Real registrou 1.097 novos casos, Peso da Régua apresenta 1.731 novos casos e Lamego 1.518. O presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, revela que só toma a vacina contra a Covid-19 quando esta estiver disponível para a maioria dos penafidelenses. O presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, afirmou que só está disponível para receber a vacina contra a Covid-19 quando a mesma for administrada à maioria dos penafidelenses. Na sua página oficial do Facebook, o chefe do Executivo Municipal escreveu que nesta, como noutras matérias, cada um age de acordo com a sua consciência. Eu só estarei disponível para ser vacinado quando a vacina estiver acessível à generalidade dos penafidelenses, disse numa alusão ao processo de vacinação de titulares de órgãos de soberania que irá iniciar na próxima semana. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 291 vítimas mortais e mais 10.765 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 11.012 óbitos e 653.878 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 68 residiam na região norte do país, 55 no centro, 145 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 15 no Alentejo, 6 no Algarve, 1 nos Açores e, finalmente, 1 na Madeira. O ministro da Administração Interna releva o trabalho dos autarcas nas eleições deste domingo. O ministro da Administração Interna relevou o comportamento de milhares de portugueses que este domingo contribuíram que as eleições se realizassem com o escrupuloso cumprimento das normas sanitárias impostas pelo contexto de pandemia da Covid-19.
O gabinete do Ministro da Administração Interna enaltece em comunicado o trabalho desenvolvido pela equipa da Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna pelo profissionalismo e capacidade de adaptação em tempos muito exigentes, o planeamento atempado, o trabalho em parceria com as autarquias locais, as ações de formação desenvolvidas, os milhares de equipamentos de proteção individual distribuídos por todo o país contribuíram para o sentimento de segurança dos portugueses para participarem em mais este ato eleitoral. O partido RIR, Reagir, Incluir e Reciclar lamenta os níveis de abstenção registados nas eleições presidenciais. O partido RIR, Reagir, Incluir, Reciclar, lamenta que a abstenção registada este domingo para as eleições presidenciais que confirmaram a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa tenha sido superior a 60%. O partido RIR lamenta que o ato eleitoral para o maior cargo da nação tenha tido a maior abstenção da democracia portuguesa. O atual Presidente da República, reeleito ontem, exercerá o cargo com apenas 39,49% de votação exercida. Não querendo retirar legitimidade deste ato, devemos todos fazer o exercício de que nos conduziu a este momento. Lê-se no comunicado que nos foi enviado. O partido lamenta também que milhares de eleitores tenham ficado impossibilitados devido à força da pandemia Covid-19 de exercer o seu direito de voto, criticando a incapacidade do governo de planear e preparar atempadamente este ato eleitoral. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal apela às forças de segurança para que não obstaculizem o funcionamento dos takeaways. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal fez um apelo às forças de segurança, particularmente à GNR e à PSP, para que não obstaculizem o funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares nas modalidades de takeaway, que inclui o drive-thru e entregas ao domicílio permitido pela atual lei. Nesta conformidade, os estabelecimentos de restauração e similares podem funcionar de acordo com o horário de funcionamento para o qual se encontram autorizados, nos quais, nas modalidades de venda permitidas, podendo praticar os seus horários normais, isto é, os horários que dentro dos limites aplicáveis em função do município em que se localizem, praticariam se nunca tivessem existido limitações especiais resultantes das medidas de combate à Covid-19. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. O Governo reforça a dotação do programa Apoiar.pt em 40 milhões de euros. O Governo decidiu proceder ao reforço da dotação afeta às medidas ativas de emprego do programa Ativar.pt. Em comunicado, o Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esclarece que no caso dos estágios Ativar.pt, a dotação será reforçada em 30 milhões de euros, pelo que esta medida contará com uma dotação de 105 milhões de euros no final da primeira fase de candidaturas, sendo que o incentivo Ativar.pt terá um reforço de 10 milhões de euros, passando a contar com uma dotação global de 35 milhões de euros. No total, a dotação afeta às duas medidas sobe assim para 140 milhões de euros, face aos 100 milhões de euros inicialmente previstos. De acordo com o mesmo gabinete, os estágios Ativar.pt receberam mais de 15.700 candidaturas, que correspondem a praticamente 19.200 estagiários. Já no Marco de Canaveses, 4 associações vão receber 65.800 euros em subsídios. A Associação Recreativa e Cultural do Outeiro, o Hóquei Clube do Mar, a Associação Desportiva de Constância e o Rally Terras da Boboreira vão receber do município do Marco de Canaveses subsídios num montante de 65.800 euros. Segundo a autarquia, os subsídios foram aprovados em reunião de Câmara, sendo que a Associação Recreativa e Cultural do Outeiro irá receber um montante de 2.345 euros, o Hóquei Clube do Marco 28.425 euros, a Associação Desportiva de Constance 15.051 euros e o Rally Terras da Boboreira 20.000 euros.
E em Felgueiras vai passar a estar disponível uma verba de 30 mil euros em bolsas de estudo para estudantes universitários. A Câmara Municipal de Felgueiras atribuiu em reunião de Câmara uma verba no valor de 30 mil euros para bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no concelho. Segundo a autarquia felgueirense, as candidaturas decorrem de 25 de janeiro a 12 de fevereiro de 2021, sendo que o Regulamento Municipal de Apoio à Educação e Formação define que a atribuição das bolsas de estudo destina-se a alunos residentes no concelho que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior público, devidamente homologados pelo Ministério responsável pela supervisão do ensino superior. A autarquia esclarece que a concessão das bolsas de estudo deverá ser precedida de candidatura, cujos formulários encontram-se disponíveis nos serviços online. A Câmara Municipal de Alijó vai atribuir 20 bolsas de estudo para estudantes do ensino superior num investimento de 16 mil euros. A Câmara de Alijó vai atribuir 20 bolsas de estudo para alunos do ensino superior num investimento de 16 mil euros numa proposta do Executivo Municipal que foi aprovada na última reunião de Câmara. A autarquia esclarece na sua publicação oficial de Facebook que a educação e a formação de jovens são pilares que o Executivo quer continuar a promover e valorizar, confirmando que a atribuição destas bolsas irá permitir apoiar a continuação dos estudos de alunos oriundos de famílias economicamente carenciadas e incentivar o acesso à formação superior. O Executivo Municipal avança que tem vindo a aumentar nos últimos anos o número de alunos do ensino superior abrangidos com bolsas de estudo, tendo aumentado de 12 para 20 no presente ano letivo. O município de Lamego, em parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, fazem um inventário do património azulejar. O município de Lamego, em parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, vão avançar com o levantamento e a catalogação deste importante património. Segundo a autarquia, a colaboração de índole educacional, científica, técnica e formativa entre as duas entidades concretiza-se ao abrigo da celebração de um protocolo que poderá constituir um instrumento valioso para o projeto SOS Azulejo, uma vez que a catalogação será feita de acordo com o sistema AZ Infinitum, sistema de referência e indexação de azulejo desenvolvido pela Rede de Investigação em Azulejo, tendo como objetivos contribuir para a salvaguarda do património azulejar que se distribui, entre outros locais, por fachadas de habitações particulares, jardins e fontanários. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. A Associação Sindical de Juízes Portugueses diz que a suspensão dos prazos judiciais está a criar perturbação e indefinição. A Associação Sindical de Juízes Portugueses avança que a suspensão dos prazos judiciais dos processos não urgentes, anunciada no dia 21 em Conselho de Ministros, sem aprovação de lei, está a criar perturbação e indefinição. Refira-se que o comunicado do Conselho de Ministros conforma que foi aprovada ainda uma proposta de lei a submeter à Assembleia da República que aprova um conjunto de medidas relativas à suspensão de prazos para a prática de atos processuais e procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de execução fiscal. Já a Ordem dos Advogados assume preocupação com a atual situação dos tribunais. A Ordem dos Advogados assume estar preocupada pela atual situação de indefinição em que vivem os tribunais, na sequência do anúncio feito pelo Primeiro-Ministro no âmbito do Conselho de Ministros da suspensão dos prazos processuais nos processos não urgentes, que referiu que se iniciariam no dia seguinte, 22 de janeiro.
Em comunicado do bastonário Luís Menezes Leitão, a Ordem dos Advogados refere que o que resultava do próprio comunicado do Conselho de Ministros é que teria sido apenas aprovada pelo Governo uma proposta de lei a submeter à Assembleia da República que aprova um conjunto de medidas relativas à suspensão de prazos para a prática de atos processuais e procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de execução fiscal. A Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes está a promover mais 10 webinars. A Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, através da Academia de Vinho Verde, vai promover durante os meses de janeiro, fevereiro e março mais de uma dezena de webinars em diferentes áreas. Segundo a instituição, o programa gratuito de formação online versa sobre áreas de formação distintas, destinados a produtores de vinho verde e ao público em geral, sendo esta uma resposta formativa em tempo de confinamento. Através de sessões no Microsoft Teams, os inscritos podem participar em formações relacionadas com enoturismo, enologia, viticultura, marketing digital, certificação e comunicação online e com a imprensa, de acordo gratuito com duração de cerca de 2 horas por sessão, refere a instituição. Foram apreendidos no dia 23 de janeiro artigos contrafeitos em Paços de Ferreira. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Paços de Ferreira, apreendeu no dia 23 de janeiro material contrafeito no valor estimado de 350 euros no concelho de Paços de Ferreira. Segundo a GNR, no âmbito de uma ação de policiamento, os militares da Guarda fiscalizaram um estabelecimento comercial que ostentava na sua montra artigos contrafeitos de diversas marcas de acessórios de moda e equipamentos eletrónicos para venda, culminando na sua apreensão. A Guarda informa que foi constituído arguido um homem de 39 anos pelo crime de contrafação e os crimes foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paços de Ferreira. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Este bloco informativo vai agora para uma pausa de apenas 30 segundos. Fique desse lado que eu volto já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do Novo Notícias. Já pode consultar no nosso site em novonoticias.pt o sorteio da Taça de Portugal de futsal. Já é conhecido o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futsal masculino. Consulte tudo em novonoticias.pt. Abel Ferreira convida sócios para a final da Taça de Libertadores através de uma chamada vídeo. O treinador penafilense Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, surpreendeu 11 sócios do clube com uma chamada de vídeo surpresa com convite para assistir à final da Taça Libertadores no Maracanã. O Palmeiras decidiu surpreender 11 sócios com credenciais para assistirem à final da Taça Libertadores da América. O jogo será realizado no dia 30 de janeiro, às 20 horas contra o Santos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O técnico natural de Penafiel embarcou na ação promocional do clube brasileiro e mostrou-se à vontade à frente das câmaras. Num registro simpático e divertido, Abel Ferreira emocionou muitos adeptos que não esperavam receber o convite do técnico. E Paços de Ferreira venceu na Madeira por 3-0.
O Paços de Ferreira venceu na viagem à Madeira para defrontar o Marítimo. Os pacenses derrotaram por 3-0 a equipa local. Os castores assustaram logo no primeiro minuto por Hélder Ferreira, mas pouco depois o Marítimo superiorizou-se e fez tremer os pacenses. Os da casa conseguiram encontrar algumas aberturas na defesa do Paços, mas sem conseguir concretizar. Com o passar do tempo, os visitantes cresceram e chegaram mesmo à vantagem. Bruno Costa rematou forte e colocou o Paços em vantagem. Guitano poderia ter igualado ainda antes do intervalo, mas falhou a finalização na cara de Jordi. O Paços foi a vencer para o período de descanso e no início da segunda parte Milton Mendes fez 2 mexidas de uma assentada na equipa maritimista. Já a Felgueiras venceu em Mondim de Basto por 2-0. O Felgueiras venceu o Mondinense por 2-0. Num jogo equilibrado durante a primeira parte, a equipa felgueirense conseguiu concretizar a ligeira superioridade. Aos 17 minutos, Pedro Ribeiro inaugurou o marcador. Os visitantes foram a vencer para o intervalo e entraram melhores no segundo tempo. O Felgueiras dominava o encontro e conseguiu ampliar a vantagem aos 65 minutos. Sidney fez o 2-0 e fechou o marcador. Vamos ver agora quais é que são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias. Segundo o boletim meteorológico, amanhã dia 27 de janeiro, chuva fraca ou chuvisco, temperaturas máximas de 17 graus e mínimas de 13 graus. A probabilidade de chuva é de 90% e o vento fraco. Já à quinta-feira, dia 28 de janeiro, chuva com céu muito nublado ou encoberto, temperaturas máximas de 17 graus e mínimas de 11 graus. A probabilidade de chuva é de 60% e o vento fraco. E chega assim ao fim o bloco informativo Novo Notícias aqui no Novo Canal. Já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt. Não me despeço antes de o relembrar que já a seguir pode ver o programa Democracia em Debate e ainda o regresso do programa Cortar a Direito. Portanto, são ótimos motivos para ficar na nossa companhia. Eu regresso amanhã às 19h45 e conto, como sempre, consigo desse lado. Tenha uma boa noite. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.